Salve, salve gang, bom dia, boa tarde, boa noite pra geral aí. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas uma, um ótimo dia pra geral aí. Mais um videozinho do canal, então antes de começar o vídeo já curte, compartilha, segue e tudo mais aí que o canal pede pra gente continuar fazendo conteúdo legal e relevante pra vocês, tá? Eu até fiz um, um rascunhozinho aqui do que eu quero falar com vocês hoje, que é um assunto um pouco mais sério, um pouco mais didático, né? Eu quero mostrar para vocês um pouco sobre o alto rendimento. Então, eu quero começar falando que o alto rendimento não é saudável. Já vim falando isso para vocês há algum tempo pelo Instagram, pelos stories, e enfim, falei que ia fazer um vídeo sobre isso. Pois então, vamos lá. O alto rendimento não é saudável, né? Por que o alto rendimento não é saudável? Porque o nosso corpo humano, ele é feito para gastar o mínimo de energia possível. Por isso que a gente tende a acumular gordura. Por quê? Porque a gente come em excesso, o corpo entende que aquele excesso é uma energia que deve ser estocada e acaba armazenando em forma de gordura. Então, por isso, a gente tende a engordar mais fácil, né? Por falta de exercício e tudo mais. Mas é porque o nosso corpo entende que tem que ser assim. Então, quando a gente fala de alto rendimento, a gente está falando da gente colocar a nossa máquina para trabalhar, que é o nosso corpo. E ele vai ficar o tempo inteiro brigando para não. Então, o alto rendimento, o extremismo não é saudável. Eu estou falando isso em todos os esportes, não só no esporte do fisiculturismo bodybuilder, tá? Então, a gente já vai começar com um assunto bem polêmico, que é as mortes no esporte. Recentemente, a gente teve o campeonato, o Mister Olímpia, que ganhou uma ascensão muito grande aí no mundo inteiro, devido a algumas mídias baterem em cima de alguns atletas que estão bem em ascensão, tipo o Ramon, que é um atleta brasileiro que está em mais destaque no momento. Mas para quem não se lembra, algumas semanas atrás, antes do Olímpia, rolou uma morte de um fisiculturista pró muito foda brasileiro chamado Cris Figueiredo. Ele era um atleta de alto rendimento, fisiculturista, atleta profissional e que tinha todos os exames regular, fazia toda a parte da saúde bem regular, porque ele sabe que o alto rendimento não é saudável. E num desses exames de rotina, ele descobriu que ele tinha um nódulo no fígado, que segundo o médico não era nada de urgente, não era nada grave, mas que futuramente poderia prejudicar ele, mas e que era uma opção ou não fazer a cirurgia. O médico até comentou que não era interessante fazer essa cirurgia por agora, porque não tinha necessidade, mas como ele é um cara de alto rendimento, visando uma longevidade no esporte, um futuro maior, ele resolveu já antecipar essa cirurgia para poder ficar livre desse empecilhozinho que poderia lá na frente dar um problema maior para ele. Devido a isso, ele foi fazer essa cirurgia, acabou tendo umas complicações, ele teve umas paradas cardíacas e acabou vindo a falecer. Tá, não tem nada a ver com hormônios, não tem nada a ver com treino pesado ou com alto rendimento. Na verdade, tem sim. O Cristo Figueiredo era um cara de mais de 120 quilos, no off aí 130, 140 quilos. Quando a gente chega nesse patamar de peso, o nosso coração, que também é um músculo, tende a crescer, tende a ficar hipertrofiado também. Digamos que ele faça essa cirurgia com peso normal, de uma pessoa normal, saudável, e na parada cardíaca que ele teve na cirurgia, que pode acontecer com qualquer um, ficaria mais fácil ele voltar, tentar recuperar essa parada cardíaca, do que para uma pessoa muito pesada. Uma pessoa que tem um coração que não é normal, é muito pesado, é atrofiado, é um coração que trabalha pesado para bombear, porque é muita musculatura, é muito sangue. Então, indiretamente, tem sim a ver com a morte dele com o esporte, né? O treino e com o uso de hormônios. E agora eu vou abranger até um pouco mais, além disso, né? Do Cris Figueiredo. A gente tem várias mortes aí, inclusive vou até indicar um filme para vocês que chama do Will Smith. Cara, não vou lembrar agora o nome do filme, me deu um branco, mas Um Homem Entre Gigantes, que conta a história do futebol americano. É uma história baseada em fatos reais, que mostra um estudo de um médico, puta de um médico, que
lá atrás, acho que anos 80, anos 90, começou a fazer estudos e viu que os jogadores de futebol americano, depois que se aposentavam, tinha uma degradação no cérebro, acaba ficando lesado, doido, esclerose, com vários tipos de doenças do cérebro. E ele descobriu que isso tudo devia-se às grandes pancadas, aos grandes choques que eles tinham ali em contato na hora dos jogos, na hora dos treinos e tudo mais. Então, o futebol americano é um alto rendimento, um nível profissional, e a longo prazo estava degradando o cérebro das pessoas. Tanta pancada fazia com que umas proteínazinhas do cérebro se soltassem, essas proteínas causassem todos os tipos de problema. Só que na época, ele foi meio que abafado, meio que jogado contra, até caçado sua CRM como médico, porque o futebol americano é um esporte que dá muito dinheiro para os Estados Unidos, ou seja, a mídia abafou tudo pela questão financeira, pela questão econômica, mas é algo que foi tampado assim, foi negligenciado, mas a gente sabe que devido ao alto rendimento, muitos atletas de futebol americano, por exemplo, começaram a ter problemas mais jovens, mais novos e até morrer mais novos. Voltando pro fisiculturismo, pro bodybuilder, uma semana antes do campeonato do Mr. Olympia, a gente teve um desfalque no campeonato da categoria Open, que é o Nick Walker, para quem conhece, que é um fisiculturista de muita ascensão, de alto rendimento e que com certeza ia brilhantar o show e estava sendo muito cotado para ser um dos top 5 do Open do Olympia. Faltando uma semana para o campeonato, ele sentiu que estava tendo umas fisgadas na coxa e tal. Faltando mais ou menos 3 dias, a perna dele roxou inteira. Ele foi fazer um exame e descobriu que ele estava com um rompimento parcial do posterior e da panturrilha. O que isso quer dizer? Uma pessoa que vem competir aí no Mr. Olympia, ele faz uma preparação do ano inteiro. São muitos treinos pesados, com dieta às vezes muito restrita, com pouco aporte calórico, pouco aporte de energia. Aquele estresse na musculatura vai ficando crônico e ele não pode diminuir o rendimento dele porque ele sabe que todo mundo está fazendo sempre 10%. Se ele quer chegar lá e figurar entre o top 5 ou ser campeão, ele precisa treinar pesado. O treino pesado, o alto rendimento, não é saudável. Isso foi ficando crônico. Com certeza ele deve ter criado alguma lesãozinha ali no posterior e na panturrilha. E conforme os treinos foram passando, foram ficando intensos, essa lesãozinha foi se agravando, foi ficando crônico, até que chegou no momento final ali que o cara tem que tirar praticamente todos os carboidratos, que é a energia, o aporte calórico, tem que tirar também o uso dos hormônios para poder fazer as estratégias para poder secar mais e subir no palco com condição melhor. Isso tudo vai virando crônico e com certeza agravou essa lesão que já deveria estar vindo há algum tempo. Se lesionou, não subiu no campeonato, não teve a chance de disputar e de ganhar a premiação em dinheiro, ou seja, uma preparação de um ano todo para um dia foi jogado fora porque é o alto rendimento. É assim, infelizmente não tem como a gente cortar para quem é de alto rendimento tentar diminuir seus treinos, né, seja ele qual for, para um campeonato específico, porque não tem como. O cara entende que ele tem que dar o melhor dele e acaba que isso pode ocorrer vários problemas, como lesões, problemas de saúde, no organismo e até mesmo levando à morte. Então, já começa por aí, o alto rendimento não é saudável, tá? E o alto rendimento é muito obscuro. Muitas vezes ninguém vai te contar o segredinho que tem por trás, mas não só no bodybuilder que já é exacerbado o uso de hormônios, já é escrachado, mas em todos os esportes. Exceto aqueles que precisam de antidoping, até para esses as pessoas conseguem burlar ali e tentar usar alguma coisa para melhorar o rendimento e acaba que, né, pode ocorrer mais problemas no organismo, na musculatura e tudo mais. Até para pessoas naturais, não quer dizer que o alto rendimento se resume a hormônios. Não, mas o alto rendimento no geral, o excesso de treino, o excesso de dieta, de restrições e de tudo mais, vai gerar isso a médio e longo prazo, pode ter certeza. Eu falo isso porque hoje a gente tem aí
drogas para todo tipo de rendimento, né? A gente tem droga para hipertrofia, que é muito usada na musculação. A gente tem droga para aumentar a sua resistência à fadiga, que é muito usado em ciclismo, em maratonas, em esportes de endurance, né? A gente tem drogas para aumentar o rendimento de cardio, a gente tem drogas para aumentar hematócritos no sangue, para aumentar seu VO2, né, que é a sua capacidade respiratória. A gente tem drogas para todos os tipos de esporte para aumentar o rendimento. Por isso que as drogas são chamadas de melhoradores de performance. Inclusive, a ciência é muito evoluída e todo tempo está saindo drogas novas. Há 2 anos atrás saiu o SARMs, que até então no Brasil não era conhecido como um hormônio, era SARMs, era um seletor receptivo hormonal, mas não era um hormônio. Depois que tomou uma proporção muito grande, o Inmetro cresceu o olho, viu que aquilo ali não era monetizado, não gerava impostos, e aconteceu, o Inmetro caiu, fez com que proibisse esses usos desses SARMs no Brasil, justamente porque é um tipo de melhorador de performance, mas para eles a questão é mais financeira. Se não está gerando imposto, se não está gerando renda, para eles não é interessante, né? Saúde vem sempre em último lugar. Então, eu sempre acredito que tudo que envolve o governo, mídia, em cima disso daí, está envolvido a dinheiro, não exatamente ao pensamento deles com a saúde do próximo, né? Mas enfim, existem drogas de melhoramento de performance para todos os tipos de esportes e acredite, todos eles usam, viu? A maioria usa e não está nem aí. Inclusive, vou deixar a indicação aqui de outro filme para vocês que chama Thomas Armstrong, que é um filme que de ciclismo, que mostra a história de um ciclista que chama Thomas Armstrong, que ele era um cara que, dou um spoilerzinho rapidão para vocês, ele é um cara que era sempre o último no Tour de France, que é o maior campeonato de ciclismo do mundo aí, de ciclismo de speed, né? São vários dias, várias provas, enfim. Ele sempre estava em último, nunca tinha chamado de para nenhuma equipe nem nada. E ele começou a fazer o uso do EPO. O EPO é uma droga que você consegue, como é que eu posso dizer de uma forma assim mais simples, você consegue retardar sua fadiga, você consegue anestesiar sua fadiga, então você consegue aumentar muito, muito o seu ritmo de treino, sua resistência à fadiga, enfim. O que ele fazia? Ele coletava o sangue dele natural, porque isso aqui ele burlando o antidoping, tá? Ele burlava o sangue, ele coletava o sangue dele natural intravenoso, guardava as bolsas do sangue dele natural. Antes da prova, ele aplicava o EPO para poder fazer a prova. E logo depois da prova, ele já voltava pro trailer e já colocava o sangue dele natural de volta para poder limpar o sangue e tirar aquela droga do organismo, porque ele tinha que fazer doping. Com essa brincadeira aí, ele foi 36 vezes, ou seja, 36. Não sei quanto Tour de France tem por ano, mas ele foi 36 vezes campeão do Tour de France a partir do momento que ele começou a fazer isso. Para quem não era nada, de um dia para o outro ele começou a ser um cara imbatível. Inclusive tem algumas cenas do filme assim que retrata bem a parte real que eu acho muito interessante. Tipo, subir uma montanha, todo mundo ali morrendo, arrastando, e ele sobe a montanha numa velocidade como se estivesse numa descida ou numa reta normal. Tudo isso por causa do melhorador de performance. E ele conseguia burlar o antidoping com isso. Se naquela época já tinha como burlar o antidoping, imagina hoje em dia. Você acha que mesmo que jogadores da NBA, jogadores de futebol que se lesionam precisam voltar rápido no uso do melhorador de performance? Até porque o hormônio também acelera esse processo de recuperação muscular, de recuperação de lesões e tudo mais. Com certeza fazem o uso e sabem burlar. Até mais no Brasil, né? Que no Brasil tudo é jeitinho, né? Então já começa por aí. E agora vamos lá. O custo do alto rendimento não é barato. Inclusive, eu estava falando essa semana, conversando com meus alunos de consultoria e algumas pessoas que querem ser atleta, eu sempre indico que faça a sua vida financeira primeiro, tenha uma estabilidade financeira, para depois você investir naquele esporte que você acha que você pode virar. Por quê? Pessoas boas tem no mundo inteiro. Gente treinando, tentando ser o melhor, tem no mundo inteiro. Se você não tem um aporte financeiro para tentar fazer isso acontecer, e fica tirando da sua casa, da sua alimentação, da sua família, ou do seu dia a dia, das suas contas particulares que são prioridade, para colocar num sonho, e talvez esse sonho não virar, sua frustração vai ser muito grande, você vai perder o trabalho de toda uma vida
por um sonho. Então não é mais fácil você ter um aporte financeiro legal, você dar prioridade para o seu aporte financeiro para daí sim você investir no seu sonho? São dois planos. Você vai ter seu plano A estruturado enquanto isso você vai tentando fazer o plano B virar. Se o plano B virar, ótimo, você investiu certo. Se não virar, você não está desamparado. Você tem seu emprego, você tem seu trabalho, você vai conseguir viver normalmente. Não é barato, não é barato. Eu vou falar bem por baixo hoje. Eu até fiz essas contas e postei no Stories também. Mas hoje, para você ter no bodybuilder, né? Para você ter um rendimento pro, você precisa usar GH. GH não é barato. GH aí, eu estou falando de altas dosagens, dosagens totalmente suprafisiológicas. Vamos imaginar aí que hoje um atleta pro use de 10 a 30 UI de GH por dia. Eu vou fazer na média. Que o cara use 24 UI de GH por dia. Um GH médio, um GH de entrada no Brasil, vai custar em média aí 150, eu vou de 150 a 200 reais. Então vou pôr uma média de 180 reais. Cada caixa com 12 UI vai custar 180 reais, correto? É o valor que vai custar. Se o cara toma 24 UI por dia, ele toma duas caixas por dia, ou seja, a cada 2 dias ele gasta 360 reais só de GH, apenas. A gente tem ainda alimentação, a gente tem drogas hormonais para melhorar a performance, a gente tem suplementação, a gente tem fitoterápicos, a gente tem protetor hepático, protetor para combater os colaterais devido ao uso dos hormônios e devido ao alto rendimento, o excesso de treino e tudo mais. A gente tem inscrição para campeonato, roupa para campeonato, enfim, é muito, muito, muito custo. Saindo um pouco desse mundo bodybuilder, vamos falar do ciclismo. Hoje uma bike de alto rendimento, uma bike boa, você não paga menos de 50 mil reais. Uma bike de entrada para você tentar chegar num nível legal, 30 mil, 40 mil. Os caras que estão no alto rendimento, que estão no top, estão usando bike de 100, 150 mil reais. E essa bikezinha ali, um pezinho a menos, uma diferençazinha a menos, quando você está no limite ali já da sua condição física, esse peso a menos, essa bike melhor, esse equipamento melhor, faz diferença. 1 segundo, 2 segundos faz muita diferença no ciclismo, na corrida. E isso quando você já está num nível de condicionamento, de treinamento muito páreo ali com o cara mais top do mundo, o que vai fazer diferença é um equipamento melhor. Um equipamento melhor é caro, custa dinheiro. Um atleta de ciclismo também tem suplementação, fisioterapeuta, médico, estudo para todos os esportes, tá? Uso de drogas hormonais também para melhorar o rendimento, como o EPO, que eu acabei de falar. Enfim, para corrida, se você precisa de um tênis bom, hoje um tênis bom para corrida não custa menos de R$ 1.200. E é um tênis que, se você for correr mesmo, você vai gastar ele com 3, 4 meses. Então, a cada 3, 4 meses você precisa trocar de tênis. Você precisa de uma alimentação saudável, você precisa. Porque o corredor ele tende a ser extremista para menos, né? A ficar com menos massa muscular, menos força, né? E mais, para poder ter mais gás. Isso tudo também gera desgaste muscular, menos musculatura, você vai ter menos resistência. Pode ser que você, nas articulações, você pode ter um impacto grande na articulação. Você não tem musculatura suficiente para você tentar amenizar aquele impacto na articulação, então você acaba se machucando, então você precisa gastar com médico, com fisioterapeuta, com medicações, com tratamentos paliativos ali para você conseguir manter seu alto rendimento. Então, não é só no bodybuilder que é caro, é todos os esportes de alto rendimento é caro. Se você não investir e achar que só o trabalho duro vai te recompensar, desculpa. Eu não estou querendo quebrar seu sonho, mas eu estou sendo realista. Só o trabalho duro não faz diferença. Você precisa ter um aporte financeiro legal para você conseguir desenvolver legal, tá? Não é brincadeira, não é barato e não é saudável. Então, se você está pensando em entrar nessa vida, pensa bem, escolhe bem, porque geralmente quem entra nessa vida são pessoas que já são responsivas para isso, já têm um condicionamento de organismo para isso e vivem disso, né? Então, se você não vive disso, não fica criando ilusão e achando que você não tem um apoio suficiente, por isso que você não vai para frente. Não. Você precisa se apoiar. Você não pode depender dos outros. Mas eu preciso de um patrocínio. Cara, hoje, eu nem vou muito longe. Fabrício Moreira Pro.
O melhor colocado na 212 esse ano, brasileiro, atleta profissional, ficou em nono colocado. O melhor atleta brasileiro colocado na 212 libras, uma categoria muito disputada no Olímpia. Chegou lá sem nenhum patrocínio master. Ele não tem patrocínio de marca de suplemento nenhuma. Ele correu atrás, fez seu aporte financeiro e foi competir. E isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, não fique esperando que os outros tenham que te ajudar, que ninguém tem que te ajudar. Você tem que se ajudar, levar esse tapa na cara, correr atrás, porque as marcas precisam de retorno. Como é que eu vou patrocinar um atleta que não me dá retorno, que não tem um campeonato, nunca participou de um campeonato, ou só participa de campeonatos amadores que não dá visibilidade nenhuma, não dá retorno nenhum. Então, ou você precisa ser um atleta muito foda para uma marca te patrocinar ou alguém te patrocinar, ou você precisa ter uma mídia muito forte, porque é as duas formas que vai gerar retorno para a empresa. Nenhuma empresa dá dinheiro de graça para nenhum atleta. Se ela está te patrocinando, ela porque espera um retorno. Já falei sobre drogas de alto rendimento, que existe inúmeras, né? E agora vamos falar da parte dos colaterais. O que a gente tem de colaterais aí com drogas no alto rendimento? O hormônio pode dar complicações a médio e longo prazo. Coração, cardíaco, devido ao aumento de hematócritos, pode dar problemas fígado, rim, neurológico, que é o principal, que eu vejo muito atleta surtado, doido aí, por conta do uso exacerbado de drogas. Quando eu falo drogas, pessoal, eu tô falando sobre hormônios em geral, tá? Existem inúmeros tipos de hormônios e melhoramentos de performance. Então, isso tudo é muito hepatóxico para o corpo, principalmente neurologicamente falando. O psicológico abala muito. Você já está em um extremo de dieta, de treino, de tudo, e você usa uma droga que potencializa isso, sua cabeça não vai ficar legal. Se você não tiver uma mentalidade legal, você vai surtar, vai entrar em depressão, vai querer matar todo mundo, enfim. Primeiro de tudo, para você ser um atleta de alto rendimento, é ter uma mentalidade muito foda, uma mentalidade blindada. Se você não tem uma mentalidade blindada, já nem entra na brincadeira, já para por aí, tá? Tanto quanto feminino como masculino. Os femininos a gente já sabe que são os mais usuais, né? Engrossamento da voz, criação de pelos, né? Isso são os visíveis, né? Aí tem os invisíveis que são dentro do organismo. Imagina para uma pessoa que está socando droga para dentro e não faz um exame. Não sabe como que está o fígado, não sabe como é que está um rim, um intestino, absorção de nutrientes tá legal, e acaba só fazendo por conta, só pelo achismo. Para quem não sabe, o músculo também é um coração. A partir do momento que você treina e você usa hormônio, o coração está trabalhando o tempo inteiro, ou seja, ele está treinando o tempo inteiro. É um músculo. Se você usa uma droga para hipertrofia, é lógico que o músculo vai hipertrofiar. Quanto mais massa muscular, maior ele vai ficar para conseguir bombear esse sangue. A questão é que vai hipertrofiando também. Chega a hora que ele está tão hipertrofiado que ele não consegue mais dar impulso de sangue. O que acontece? Infarto. Você acaba infartando. Pode ocorrer também antes de você infartar, seu hematócrito sobe tanto, sua produção de sangue está tão grande, seu sangue está tão espesso, que você eleva a sua pressão sanguínea e você pode vir a ter um aneurisma cerebral, estourar uma veia na cabeça, a ter uma trombose, de repente, se você tiver uma predisposição. Pode ter uma predisposição a câncer, desenvolver câncer também. Existem inúmeros problemas atrás disso. O alto rendimento, mais uma vez, não é saudável. Se você tem intenção de entrar nesse mundo, já entra sabendo e entra com tudo pronto para ser o mais saudável possível dentro disso, tá? E aí eu venho por último, eu venho aqui com um tapa na cara de geral que acha que porque ganhou talvez um campeonatinho amador, ou porque tem um rendimento melhor do que seu grupo de amigos ali na bike e tal, acha que é o cara e que pode sair usando de tudo, que ele é o fodão e não vai dar nada com ele, tá? Então, eu acho que assim, para cada tipo de esporte existe um tipo de genética e, infelizmente, nem todos são abençoados com essa genética. Deus não deu genética para todos. Falando do bodybuilder, do fisiculturismo, que é a minha praia, a gente tem aí, eu considero que a gente precisa ter associado 3 tipos de genética
ao fator do mesmo corpo, né? No mesmo corpo tem que estar, as três genéticas têm que estar bem alinhadas, e eu já vi atletas com essas três genéticas muito alinhada e que não sofre tanto em uma preparação de campeonato, por exemplo. O que eu julgo favorável para um atleta de fisiculturismo que nasceu pro esporte? Ele tem que ter uma genética favorável para a construção de massa muscular, ou seja, aquela pessoa que consegue adicionar massa muscular com facilidade, consegue desenvolver ano após ano, trazendo densidade, trazendo volume, enfim, o necessário para aquilo. Ou seja, ele desenvolve mais do que pessoas normais. E existem números. O Ramon, por exemplo, que é atual top 2 do Mr. Olímpia, é um cara desses. Outro tipo de genética que eu considero muito, muito, muito importante, que é o fator responsivo a drogas, responsivo a hormônios. É aquele cara que não precisa ficar se entupindo de hormônio para ter um desenvolvimento bom. Tem cara que usa aí números. Eu vou falar em gramas, talvez você não entenda, mas assim, 2, 3 gramas, 4 gramas de hormônio é muita coisa para um atleta. Eu conheço, já vi protocolos de atleta aí que com menos de 1 grama está desenvolvendo a mesma coisa para aquele cara que está usando 4, 5 gramas de droga. O que isso quer dizer? Menos drogas, menos colaterais e mais fácil de reverter. Então, o cara que usa pouca coisa e consegue ter um rendimento muito grande é uma genética favorável para o esporte. E agora vamos para a última, que eu acho muito, 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 muito importante, e eu acho que o mais principal de tudo, que é a resistência a colaterais. Tem gente que toma pouca coisa, consegue construir muita massa muscular e não tem colateral nenhum. Ah, mas como é que eu vou saber? Infelizmente, a literatura não te dá isso. Não existe uma receita de bolo que todos os corpos são iguais, o organismo é igual. Não. Isso tudo é testado na prática e vem sendo testado na prática há muitos anos. Não tem como eu saber ou adivinhar que tipo de genética você tem, que tipo de biotipo você tem se eu não testar. Então, o cara que, voltando aqui, o cara que consegue ganhar massa muscular fácil, usando pouca droga e tendo zero ou quase nenhum colateral, esse é o cara que nasceu com a genética certa para o esporte. E isso para todos os esportes em alto rendimento. Então, se você não tem nenhum desses três, desiste. Vai treinar por hobby, por paixão, por amor e por saúde. Caso contrário, buscar alto rendimento batendo em cima de uma tecla que você sabe que não é para você, você está diminuindo sua longevidade de vida. Você está pedindo para morrer mais cedo ou ter um problema de saúde mais cedo, né? Então, esse aqui era o recado que eu queria dar para vocês hoje, a visão que eu queria dar para vocês hoje, para dizer que o alto rendimento realmente não é saudável. Além de não ser saudável, não é barato, causa muita, muita, muita dependência em várias coisas, até porque o hormônio é um tipo de droga que causa dependência, tá? A pessoa às vezes não consegue nem sair de casa para treinar se não tomar um hormônio, se não tomar um comprimidinho ali, algum trem. Isso é altamente viciante. Sem contar que é um esporte de ego total. A pessoa tá ali, ela tem que ser um pouco narcisista, né? Então, falar para você que é totalmente saudável, não. Já vi pessoas perdendo família por conta de paixão pelo esporte, depois não virar nada. Já vi pessoas se afundando em dívidas porque queria fazer uma preparação, porque acreditava que era o cara e chegar no campeonato não ganhar nada, ainda ficar devendo meio mundo. Então, o principal recado é: faça a sua estabilidade financeira se você quer fazer o seu sonho virar. Aí você vai atrás do seu sonho e tentando fazer ele virar. Nesse Trabalhando em conjunto, você vai trabalhar com seu plano A, sua estabilidade financeira, e nesse meio termo você vai tentando fazer seu plano B virar, que é o seu sonho de ser um atleta, seja ele qual for, no bodybuilder, no jiu-jitsu, enfim, né? Tenha um aporte financeiro, não dependa de ninguém para isso, porque quem tem que acreditar no seu sonho, quem tem que correr atrás dele é você. Ninguém tem que comprar seu sonho, até porque se alguém comprar seu sonho e seu sonho não virar, você vai ser muito cobrado por isso, e isso também afeta muito o psicológico, tá? Então é isso, família. Fica aqui o vídeo de hoje, mas para poder mostrar para vocês que não é brincadeira, não é só chegar, treinar do jeito que você quer, sem pensar em uma periodização, sem pensar em lesão,
socar a droga para dentro achando que não pode dar nada, que o hormônio não mata. Viver de noitada, fazer uma alimentação que você acha que é boa e que não é, não procura um médico, não procura um fisioterapeuta, não procura um nutricionista, não procura um treinador, e vai vivendo da forma de achismo, né? O que um ou outro fala ali, porque tá na academia, tá vendo, vai perguntando e vai trazendo para você o que você quer. A sua chance de você diminuir sua vida é muito grande, de ter problemas maiores ainda e de foder seu mental, que para mim é um dos mais importantes. Se você não tem um mental bom para correr atrás do seu sonho, principalmente se o seu sonho for ser atleta, para. Seu mental, se você não tem mental para isso, se você não consegue trabalhar o seu mental, para. Você vai se lascar. Essa é a ideia. Fechou? Então é isso aí, gang. É nóis, estamos junto. Mais um videozinho mais sério. E o próximo eu quero passar alguma técnica de treino para vocês aí no próximo vídeo, para poder ir agregando aí nos seus treinos. Fechou? É nóis, gang. Tamo junto. Os.